Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta sexta-feira de Império, a Cora fará a revelação, argumentando que a mulher de José Alfredo, a Marta, o engana, revelando que ela foi casada com Silviano. Assim, a Cora perguntará para o comendador se ele por acaso sabia disso. O José Alfredo não esconderá que ficou surpreso com o que ouviu, mas logo começará a rir. O comendador argumentará que a Marta e o Silviano casados só pode ser uma piada e ainda questionará de onde é que a cobra tirou essa ideia absurda. E no vídeo de hoje veremos o comendador desmascarando a Marta, dando um ultimato na esposa. Também veremos a Clara humilhando o Vicente e fazendo o chefe de cozinha reatar com a Cris. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Império, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Henrico merece o perdão do Cláudio? Ou o Henrico deveria pagar por todo o mal que fez? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que o comendador agiu certo escorraçando José Pedro da empresa, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Cora falará que é absurda, mas que é a mais pura e cristalina verdade. A Megera reclamará do fato do Zé ainda estar levando na brincadeira e acabará sugerindo que ele pergunte ao Josué o que ele acha dessa história. O comendador argumentará que nem como piada isso tem graça, enquanto a vilã garante que é verdade e que há provas, especificamente um álbum roubado da casa do mordomo que passou de mão em mão, sendo que muita gente folheou, até o Maurílio tirar de circulação a custo de muito dinheiro. O Zé perguntará o que o Maurílio fez com o álbum, nitidamente intrigado. É aí que a Cora revelará que o Maurílio entregou para Marta, que estava louca de medo de que isso deixasse de ser segredo e se tornasse o maior escândalo. Ela contará que ficou sabendo do segredo após ouvir a conversa do Ismael pelo telefone com a Lorraine, revelando que foi a esposa do Ismael que roubou o álbum. Nessa hora, o Zé explodirá e ainda vai dizer que não quer ouvir mais nenhuma palavra, porque isso não passa de conversa de comadre. O comendador argumentará que a Megera está querendo envenenar essa Lorraine, mas não adianta tentar picá-lo, porque é imune ao veneno da cobra. O Josué chamará os seguranças que vão tirar a Cora à força do carro. Um pouco depois, ainda no carro, o comendador conversará com o Josué e se questionará sobre a possibilidade da Cora estar mesmo falando a verdade. O motorista dirá que nem dá para pensar nisso, já que a dona Marta e o mordomo seria algo impossível. Mesmo assim, o Zé parecerá com a pulga atrás da orelha. Ele lembrará que o Silviano nem sempre foi mordomo, admitindo que sempre perguntou por que esse sujeito estava trabalhando na casa dele, um homem culto que entende de culinária, vinho, arte, história, mais do que todo mundo da família trabalhando para eles. O José Alfredo lembrará que certo dia a Marta resolveu colocar um mordomo e apareceu lá com o Silviano. Disse que fez uma entrevista e que ele ganhou o cargo. O Josué comentará que de fato isso é mesmo estranho, mas daí ela ter sido casada com o sujeito já são outros 500, que passam longe da realidade. Assim, o comendador logo dará um aviso, prometendo tirar essa história a limpo, mas não agora, porque vai para a casa da Isis, todo animado. O José Pedro enfrentará o deboche da Daniele. O filho preferido da Maria Marta se mudará para o mesmo hotel em que a ex-mulher mora e a encontrará por acaso no elevador do prédio. Ela zombará da situação do empresário, que terá sido enxotado da mansão dos Medeiros pelo pai na novela das 9 da Globo.
O José Alfredo demitirá o primogênito da joalheria e o chamará de ladrão barato. O comendador anunciará que sabe que o diretor financeiro da empresa roubou os próprios irmãos e o colocará no olho da rua. Em cenas que irão ao ar nesta sexta-feira, dia 8, o José Pedro ficará frente a frente com a ex-moça do tempo e terá que aturar provocações diante de tudo que aconteceu com ele. A Daniele dirá em tom de deboche que não está acreditando em quem exatamente está ali, porque é uma loucura o fato de que o filhinho querido da mamãe, que nunca bateu asas e voou, acabou sendo expulso do próprio ninho, gargalhando na cara dele. O primogênito da imperatriz se surpreenderá pela rapidez com que a notícia chegará aos ouvidos da mulher. A atual namorada do Maurílio, então, o comparará ao vilão do folhetim. A Daniele afirmará que é incrível como a vida dá voltas, já que seu ex-marido, no caso o Pedro, saiu do império sendo praticamente chutado e o seu atual está lá, mandando em tudo, enquanto fica gargalhando mais uma vez da situação do ex-marido. A Daniele lembrará ao Pedro de que ainda tem o dinheiro do divórcio para receber e o ameaçará, relembrando o crime que ele cometeu quando dirigia o carro em alta velocidade. A Daniele apontará que seu último recado para o Zé Pedro é para que ele não se esqueça que sua confissão está bem guardada com ela, argumentando que se não receber esse dinheiro, a história poderá vir à tona. Já na área de lazer, a provocação partirá do Maurílio e da ex-garota do tempo, quando os três se esbarrarem no local. O Maurílio afirmará que essa piscina está mesmo mal frequentada, só para alfinetar o filho do comendador. Já a Daniele complementará a fala do namorado e afirmará que aquela é a classe média ascendente. O José Pedro não vai aturar as provocações calado e dirá que está vendo 2 exemplares de classe baixa. Ele ainda apontará que é uma dose extra de baixaria diante da presença dos dois. O Maurílio lembrará que já frequentou a cama da mãe do playboy e o Zé Pedro reagirá, argumentando que isso só prova o nível do Maurílio, que se deita em qualquer cama e frequenta até cama de mulher sem valor, se referindo à ex-Daniele. O Maurílio e o Zé Pedro vão se encarar e só não sairão no tapa, porque a Daniele se meterá entre eles, mandando o namorado não ficar perdendo tempo com esse daí, porque ele é o problema da Amanda a partir de agora, tratando de arrastar o Maurílio pelos braços, enquanto deixa o José Pedro desolado. O Theo Pereira ficará comovido com o estado de saúde do seu grande rival Cláudio. Ao saber da história, o Theo acabará tripudiando, mas mudará de opinião ao saber que o Cláudio está mal. Ele pensará em publicar todo o ocorrido em seu blog com certa ironia, mas antes disso ligará para Beatriz. O Theo Pereira argumentará que a Beatriz pode até não acreditar, mas ligou para dizer que ficou consternado com essa história que aconteceu com Cláudio, motivo pelo qual faz questão de dizer que é absolutamente solidário. A Beatriz ficará surpresa e ainda dirá que eles agradecem a solidariedade do Theo porque o que aconteceu foi realmente terrível. Entretanto, a Beatriz também ressaltará que felizmente o pior já passou, além de mostrar preocupação com a falta de sangue no hemocentro. A Beatriz afirmará que para a recuperação do Cláudio ser mais rápida, ele precisará de doação de sangue, porque o dele é muito raro e o banco de sangue está sem estoque. Consternado com a situação do rival, o Theo deixará as picuinhas de lado e tomará uma grande atitude. Em vez de falar sobre a espetada que o cerimonialista sofreu do Felipe, ele fará uma postagem incentivando seus leitores a doarem sangue para o Cláudio. O jornalista publicará que dessa vez não espera cliques dos leitores, mas sim doações e mais doações.
O Theo ainda agradecerá a todos que se dispuserem a ajudar, deixando sua assistente Érica surpresa com tamanha bondade, ainda mais vinda de quem? A Xênia aplicará mais um golpe na Juju popular. A ex-passista perdeu o posto de rainha da bateria da Unidos de Santa Teresa e, junto com o namorado Pietro, tentará de tudo para acabar com a Juju. No primeiro plano, a dupla colocou purgante na comida da agremiação e todo mundo passou mal. Agora eles combinarão com um sapateiro para copiar a bota que a Juju irá desfilar na Sapucaí e mandarão colocar um prego dentro, para ela se machucar quando calçar e não conseguir dançar. A Maria Clara resolverá ir até a pensão da Summer para dormir com o Vicente, mas ficará incomodada com o quarto simples do namorado. A diferença social entre a Maria Clara e o Vicente vai ficando ainda mais evidente nos próximos capítulos da novela Império. Tudo porque a filha do comendador não se acostuma mais com a vida simples do namorado, que mora em um quarto na pensão da Summer. Assim, o casal vai acabar se alfinetando por isso, e o chefe, que nunca conseguiu esquecer a Cristina, ficará irritado. Tudo começará quando a Clara aparecer de surpresa na pensão e vai disparar que foi ao local para visitá-los, já que estava com saudades do namorado. A Clara ainda afirmará que era tanta saudade que já decidiu que irá dormir por lá naquela noite. Nesse momento, o Vicente, que estará preparando um jantar para Juliane, Lorraine, Summer e Naná, ficará sem jeito, mas falará para a namorada sentar e jantar com eles. Quando o dia amanhecer, a Maria Clara afirmará que não conseguiu dormir. O Vicente dirá que percebeu, e ela justificará, dizendo que achou a cama muito pequena. O Vicente afirmará que não é nenhuma king size igual a dela, mas que o bom é que assim dá para dormir mais juntinho, tentando amenizar a situação de todas as maneiras possíveis. Entretanto, a Clara argumentará que outro ponto é que também acaba ficando mais quente, já que tem feito muito calor durante a noite. O Vicente começará a se irritar, mas concordará, dizendo que precisa comprar um aparelho de ar-condicionado. Nesse momento, a Clara aproveitará para sugerir que ele se mude para sua casa, que tem mais espaço e estrutura para abrigá-los. O Vicente não vai gostar nada do que ouvirá e vai dizer que ela só está falando isso para evitar ficar em um quarto simples. Porém, a Clara vai garantir que não é nada disso, afirmando ter achado o quarto dele bem fofo. Porém, logo a Patricinha afirmará que ainda assim dá para melhorar, argumentando que o rapaz bem que poderia fazer uma obra, pôr uns quadros aqui e ali, um armário mais moderno, uma TV nova em uma parte específica, descarando a diferença de classe entre os dois. E o Vicente não vai conseguir disfarçar sua insatisfação, argumentando que por enquanto ainda dá, mas em breve, talvez, quem sabe, encerrando o assunto de uma vez por todas e evitando prorrogar o clima tenso. O Silviano tem tido cada vez mais atitudes inesperadas. As reações do mordomo mostram outro lado de sua personalidade, principalmente ao demonstrar ódio pelo José Alfredo. E dessa vez, depois que o comendador demitiu José Pedro da Império, e agora o rapaz está vivendo no mesmo hotel que a Daniela e o Maurílio, o Silviano chegará a dizer para si que quem deveria ter ido embora dali para sempre não era o Master Pedro, e sim o comendador de meia pataca. A Magnólia acabará contando para Isis como conseguiu ganhar mais uma bolada. A Ruiva, por sua vez, revelará o que a mãe viu no álbum Ao Homem de Preto. Isso vai acontecer logo depois da Cora contar ao José Alfredo que a Marta sempre o enganou e colocou o ex-marido para servir a família. O José Alfredo
seguirá para o encontro da Isis no apartamento da jovem e ela confirmará a história de que o Silviano e a Marta já foram casados, porque a Magnólia visitará a ruiva e acabará lhe presenteando com um vestido caro, revelando detalhes sobre a negociata que fez em troca do álbum. Completamente chocado com as informações da Isis, o comendador vai exigir saber como é que ela diz isso com tanta certeza, além de questionar se ela sabia dessa patuscada, porque não contou antes. A Isis revelará que soube faz pouco tempo e por acaso, explicando ter sido sua mãe que foi visitá-la pouco antes e acabou abrindo o jogo. Assim, ele exigirá confrontar a Magnólia frente a frente para ter absoluta certeza dessa história. O Zé vai perguntar se a Marta e o Silviano, esses anos todos debaixo do mesmo teto, estavam enganando, além de prometer que vai tirar essa história a limpo agora mesmo. A dupla, então, partirá para a casa da Magnólia para saber como ela descobriu o álbum de casamento da Marta e do Silviano. A mãe do Robertão explicará que pegou emprestado com a Érica e devolveu para o rapaz que é noivo da Marta. O comendador se enfurecerá e chamará a sogra de alcoviteira, afirmando que a sorte dela é ser mãe da Isis, porque senão arrebentava a cara dela, nitidamente inconformado. O José Alfredo só não vai agredir a Magnólia porque a Isis pedirá para ele esquecer que a mãe inventou que ela engravidou do João Lucas. A esposa do Severo revelará que o álbum estava com a Érica, que namora o Robertão. Chocado, o comendador perguntará se realmente aquele sem o que fazer está com a repórter do TEL, fazendo a Magnólia bufar de raiva com um insulto ao seu filho. A Isis e o Severo vão ter que interceder para controlar a situação. A perua, que sonha em ser famosa, afirmará que não roubou o álbum, mas apenas pegou emprestado o que estava com ela e devolveu para o rapaz que é noivo da mulher do Zé, dizendo isso de forma irônica. Ainda mais irritado, o comendador perguntará se ela entregou o álbum para o Maurílio e ainda reclamará que a nojenta é capaz de absolutamente tudo por dinheiro. O Zé ainda dirá que ela continua a alcoviteira de sempre. Antes de partir para cima da Magnólia, o comendador será imediatamente contido pela Isis, enquanto Severo argumenta que o José Alfredo não vai bater em sua mulher, mas claramente com medo do adversário. É aí que o comendador afirmará que é capaz de bater nos dois, além de cortar esse cabelinho do Severo à tapa, e que só não vai partir para cima do sogro porque a ruiva não permitirá. A Isis pedirá para o Zé não fazer nada e se acalmar, porque agora já foi. O José Alfredo vai reclamar que os pais dela o tiram do sério, até que a Magnólia vai mandar o José Alfredo se entender com o Maurílio e ainda afirmará que o dinheiro que recebeu foi apenas uma gratificação. Antes do Homem de Preto partir, ele chamará a Magnólia de ladra, que rouba até a namorada do filho, recriminando a sogra. E ele ganhará o apoio da Érica nesse momento, que confirmará que as coisas foram assim mesmo que aconteceram. O José Alfredo perguntará para Érica se o álbum tem mesmo documentos que provam que o Silviano foi o primeiro marido da Marta, porque já ouviu isso da Cora e da Magnólia, mas não confia em nenhuma delas. Nesse momento, a Érica revelará que é tudo verdade sim, porque o álbum tem documentos e fotos, destacando que nunca publicaria isso, já que tudo tem limite e a ética deve prevalecer sempre. Assim, finalmente o Homem de Preto se convencerá de toda essa história. Em casa, já certo de que foi a Marta, a mulher do Silviano, ele chegará rosnando com o mordomo. Sem a menor paciência, o Zé Alfredo decidirá confrontar a Marta. Ao chegar em casa, dará de cara com o mordomo e o clima ficará tenso.
Quando Silviano ficar frente a frente com o comendador, solicitará que o homem de preto o desculpe por estar assim, próximo demais da porta, mas justificará que já pretendia abri-la para o lordship. Antes que o mordomo termine com seus argumentos, será imediatamente cortado pelo comendador. Assim, o José Alfredo afirmará que, por ele, o Silviano estaria bem mais afastado do que isso, destacando que o mordomo podia estar especificamente no quinto dos infernos, o mandando ir para o raio que o parta. Depois da grosseria com o mordomo, o comendador não se dará por satisfeito. Sem perder tempo, o Zé Alfredo subirá às pressas até o quarto da mulher, que estará dormindo de máscara. O homem de preto entrará ventando, vai até a janela e abrirá as cortinas com virulência. A Marta, sem tirar a máscara, acordará ao ouvir o barulho e reclamará que pediu para não ser acordada cedo. A Marta afirmará que tomou até sua prescrição por conta dessa situação do José Pedro, destacando que seu filho foi demitido e saiu de casa por culpa daquele energúmeno, jumento, cangaceiro do Zé Alfredo, e que o Silviano desrespeitou sua ordem. Assim, a Marta, ainda de olhos tapados, exigirá que o mordomo não volte a tomar essas liberdades, porque o papel dele, o Silviano deveria saber qual é, unicamente o de mordomo. Depois de reclamar bastante, a imperatriz se assustará ao tirar a máscara e dar de cara com o Zé em sua frente. Assim, o comendador vai encarar a Marta e perguntará diretamente a respeito do porquê o Silviano não deveria ocupar o papel de primeiro marido dela, já que é exatamente isso que o mordomo é. Ainda encarando a expressão de choque, pavor e pânico da Marta, o Zé Alfredo questionará o porquê da Marta nunca ter contado para ele que foi casada com Silviano. O comendador vai disparar para Marta ao perceber que a madame continuará em silêncio, mandando ela abrir logo o jogo e dizer que tramóia foi essa, porque não vai nem dizer como ficou pasmo com essa história. Assim, o José Alfredo, nitidamente transtornado, argumentará que só vai repetir a pergunta que lhe fez uma vez e questionará o porquê da Marta ter escondido dele que tinha sido casada com Silviano. E aí, pessoal, você acha que o comendador agiu certo confrontando a Marta diretamente? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!